O título desse vídeo aqui vai ser um pouquinho clichê, e o que eu vou falar aqui também, mas é porque o jogo de hoje não tem tanto mistério. A obrigação ganhar. Como já está no título aí, a obrigação ganhar. Imagina um cenário, eu sempre faço esse exercício aqui. Imagina um cenário, Bahia e Juventude, na Fonte Nova, Caldeirão lotado, tu é o sexto colocado, Juventude é o vice-lanterna da competição. Cara, hoje não tem pessimismo, hoje não tem, o Juventude isso, aquilo, tem dia que é noite, não. Mesmo que a gente jogue mal, Bahia jogou mal, muito mal. Mesmo que a gente jogue mal, a gente vence por 1-0. No mínimo que seja 1-0. Mínimo que seja 1-0. Não tem muito segredo, não tem muito mistério, não. Se futebol fosse uma ciência exata, o Bahia vence hoje com facilidade. 2-3-0. E mesmo que jogue mal, tendência a vencer. Cara, eu não vejo o Bahia perdendo o jogo de hoje. Nem empatando assim. Não vejo, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a classificação fora de casa do Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Juventude é o lanterna. Sabe quantos pontos o Juventude fez? Nenhum ponto. 0 pontos fora de casa. Vocês entendem o que é isso? 0 pontos. O Bahia é o favorito por 3 fatores que eu vou mostrar aqui. Primeiro é esse. Juventude nem sequer pontuou fora de casa. Não é que o Juventude não venceu, não. Ele não pontuou. O Juventude tem menos pontos fora de casa do que o Sport. Que não ganha de ninguém. Que não vence ninguém. O outro fator é que, por outro lado, o Bahia é o terceiro melhor time jogando em casa na Série A. O Bahia, em 7 jogos, venceu 5, empatou 2. E os jogos que o Bahia empatou, contra Mirassol e Corinthians, foi um vacilo danado, cara. Era pra gente ter ganho esses jogos, pô. O Corinthians é um time de meio de tabela, nada demais. Mesmo tendo Depay ali, nada demais, totalmente acessível. Era pra gente ter ganho aquele jogo. A gente abre 1-0 e toma um empate no final, totalmente melancólico. E contra o Mirassol, tudo bem. O Mirassol tá fazendo uma boa campanha, o Mirassol encaixou, é um bom time, mas era pra gente ter ganho aquele jogo, cara. E aí eu quero tocar num ponto aqui, como é difícil lutar pelo título no Brasileirão, cara. Como é difícil. Tipo assim, parece que você ganha 10 jogos e o próximo você tem que ganhar também. A sensação é essa, pô. A gente não sabia antigamente como é que era brigar pelo título. Não estou falando que o Bahia tá brigando pelo título, que o Bahia é um dos favoritos, longe disso. Mas um vacilo já te deixa fora da disputa. Porque se o Bahia vence esses 2 jogos em casa, que a gente não venceu, Mirassol e Corinthians, a gente teria 29 pontos agora. Com os jogos a menos, a 5 pontos do Cruzeiro. Vence hoje, manteria a margem ali, porque o Cruzeiro tende a vencer o Ceará. Então, cara, é bastante complicado você lutar pelo título no Brasileirão, cara. Você ganha um jogo, ganha outro, e você continua tendo que vencer o próximo. É inacreditável, tá? Então, já falei os 2 fatores aqui, que o Bahia é favorito, e tem um terceiro fator que é óbvio, que é nítido para todo mundo. Elenco. Botar aqui as prováveis escalação, o Bahia vai com Marcos Felipe, David Duarte, Gabriel Xavier, Santiago Ares, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Eric Puga, o William José e Ademir. Eu falei que ele poderia colocar Gabriel Xavier e Ares no jogo da Sula, ele fez o oposto. Ele está colocando hoje e está repetindo o time titular. Eu até falei que talvez ele pudesse poupar hoje, mas, cara, vai todo mundo titular, irmão. Vai todo mundo titular. Perdeu na Sula, é todo mundo titular, meu irmão. Não tem essa não, não tem descanso não. Todo mundo titular hoje, só com a exceção de Gabriel Xavier e Ares, que eu acho que esse é um revezamento muito bom que ele faz. Porque David Duarte e Gilberto estão dando conta, estão fazendo uma boa temporada, e Gabriel Xavier e Ares também são bons, já chegaram a ser titular, antes eles eram titulares. E, mais uma vez, vão titular hoje, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, e Eric Puga, Ademir e José. Eu iria assim também. Eu não iria mais poupar, não. Iria assim. É melhor deixar para poupar contra o Retrô. Mas a Copa do Brasil mata-mata, meu irmão, é o Retrô. O Retrô, até pouco tempo atrás, era o lanterna da Série C. E agora continua na zona de rebaixamento. Outro ponto que eu quero tocar. Sempre fala aqui que não dá pra entrar na cabeça de Senna, lá ele. E eu critico quando ele faz merda como ele fez no jogo da ida da Sula. Que ele poupou todo mundo no mata-mata em casa. Eu não faria aquilo. Mas eu não critico o fato da gente ter dúvida da escalação, não. Isso é bom, porque isso confunde os adversários. E isso mostra como a gente tem um elenco que tem tanta qualidade que o reserva da conta, o titular da conta, então ele pode sempre mesclar. Ele pode aqui colocar um falso 9, ele pode botar 4-4-2 ou 4-3-3, tem várias variações de jogo, porque o elenco do Bahia é bom. Isso é bom. Essa é a própria mescla que ele faz aí, na zaga direita e na lateral direita. Agora que eu vi que David Duarte também tá com provável escalada aqui. Desculpa aí, galera, me passei aqui, eu não notei,
não é Mingo que tá escalado, não, é David Duarte, tá ligado? Então, tipo assim, é uma dupla de zaga que nunca foi usada praticamente no ano e vai usar pela primeira vez agora. E porque Mingo tá suspenso, pô. Eu sempre esqueço, cara. Eu sempre esqueço esse pendurado, suspenso, sempre esqueço. Então, mais essa alteração, David Duarte no lugar de Mingo. Aí, a gente não tem Mingo suspenso. E Gilberto também tá suspenso. Acabei de ver aqui. Aí Thiago, Canu, Eric e Fred também. Aí a lesão, Mingo e Gilberto são suspensos. Mas veja só, isso aqui prova meu ponto. Mesmo com 2 jogadores suspensos, nossa escalação ainda é boa. Ou seja, a gente tem um baita elenco, que sempre pode fazer várias alterações e várias mudanças aí. Acredito que até que mesmo se eles não tivessem suspenso, talvez Ceni fizesse isso, tá? Enfim, e contra o Retrô, eu iria de reservão aí. Botava o meio campo reserva, mudava mais umas peças aí, porque o Retrô, a gente colocou reserva contra o Paysandu e pulou as 2 primeiras fases, botaria o reserva contra o Retrô agora também. E aí é aquele ponto que eu venho tocando aqui há muito tempo. O Bahia está entrando praticamente nas quartas de final direto da Copa do Brasil. É inacreditável, tá? Bora passar agora para o elenco do Juventude. E eu não vou nem fazer um X1 aqui porque é covardia, galera. É covardia. Se liga só. Gustavo no gol, Abner, Reginaldo, Wilker Ângel, Marcelo Hermes, Luiz Mandaca, Giraldo, Jadson, Batalha, Gabriel Tagliari e Verón. Vocês querem que eu faça um X1? Vai dar uns 10-1 Bahia. Vai dar uns 8-2. É até covardia, pô. Tanto pelo momento, quanto pelo elenco mesmo em si, pelo investimento. O treinador Claudio Tencati, que com o Criciúma fez um trabalho legal, tirou o Criciúma lá da Série C e subiu. Ano passado não aguentou, caiu, porque o Criciúma é realmente um time bastante limitado, mas não faz um trabalho extraordinário no Juventude, não. O Juventude venceu 3 jogos na temporada, todos no Jacone, e o Juventude venceu o Ceará, o Vitória e o Sport, que são times ali do mesmo nível, times da luta do Juventude. Não venceu um jogo fora de casa, como eu falei, nem pontuou, todos os jogos que venceu foram no Jacone, e nem o Jacone está dando conta mais. Porque antes o Juventude fazia a campanha espetacular no Jacone. Agora não é tão espetacular assim. Acabou de perder do São Paulo, inclusive, em plena feira do Jacone. Ano passado a gente venceu por 2-0 aqui na Fonte Nova. Foi um jogo bastante complicado. Mas foi outro contexto, né? Tinha Roger Machado, que estava fazendo um grande trabalho no Juventude. Deu trabalho pra gente. Lá a gente perdeu, inacreditável. A gente perdeu. Acho que a gente foi o único time que perdeu pro Juventude no segundo turno. O Bahia adora perder esse tipo de jogo. Mas hoje, eu não vejo nenhum cenário do Bahia perdendo o jogo. Mesmo que jogue mal, tudo, a gente tem que vencer, cara. Como eu falei, é obrigação vencer. A obrigação vencer. O resumo é esse daí, tá? Não tem muito mistério, não tem muito segredo. E aí, eu sempre faço isso aqui, vamos embora agora analisar a tabela. E por que, mais uma vez, todo jogo é importante a gente vencer. E sempre tem um motivo. Por que é importante a gente vencer hoje? Ontem o Bragantino tropeçou, perdeu do Fortaleza no Castelão. E tem 27 pontos. O Botafogo tá com 26. Ótimo resultado também, empatou com o Corinthians em casa. E o Mirassol tá ali na nossa cola. Também foi um bom resultado, o Mirassol ter empatado com o Vitória. Mesmo que eu não acho que o Mirassol vai ficar aí, que o Mirassol coloque medo, mas não é bom ser ultrapassado por ninguém, né? Mesmo assim, a gente se mantém no G6. E se a gente vencer hoje, olha só. Se a gente vencer hoje, a gente volta pro G4 e a gente tem 2 jogos a menos em relação ao Bragantino, o mesmo número de jogos do Botafogo, mesmo número de jogos do Mirassol, dois jogos a menos em relação ao Corinthians, agora é 3, mas quando a gente vai jogar vai ficar 2. O mesmo número de jogos que o Fluminense, aí vai ter aí a gente vai ter, o Fluminense joga também hoje, né? Então, mesmo número de jogos, mesmo número de jogos do Atlético. Então a gente vai abrir bastante vantagem. É torcer pro Fluminense tropeçar contra o São Paulo hoje. Atlético Mineiro também tem que perder do Flamengo hoje, já vou linkar aqui. Já vou botar a tabela dos jogos para vocês. Flamengo e Atlético Mineiro. Torcer pro Flamengo. Ah, mas o título, não sei o que, eu acho que é esse título, irmão. A gente não vai lutar pelo título, não. Esse ano, não. Flamengo tem que vencer pra gente abrir mais vantagem ainda dos times que estão ali, ó, na meio de tabela pra cima, que vão lutar pela Libertadores junto com a gente. Então, cara, Flamengo vencer hoje o Atlético Mineiro. São Paulo e Inter. O São Paulo tá até se aproximando ali. Mas a gente tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo. E o Fluminense tá... Hoje eu vejo o Fluminense botando mais medo ali. Mas o São Paulo pode entrar nessa luta, claro. O brasileiro é muito equilibrado, cara. O São Paulo tá lá embaixo, agora já tá ameaçando a gente. Mesma coisa do Inter, que pega o Vasco hoje, tende a vencer também. Então, torcer para dar empate aqui ou São Paulo. Hoje eu vejo um resultado melhor. Cruzeiro e Ceará, seria até bom o Ceará vencer o Cruzeiro, né? Mas não vai acontecer. Eu acredito que o Ceará vai ser atropelado pelo Cruzeiro hoje. E é isso. Inter e Vasco também seria interessante que o Inter tropeçasse aqui, empatasse ou perdesse, mas eu vejo o Inter vencendo o Vasco. O time do Vasco é muito ruim, tá? E eu quero fazer uma análise dessa tabela aqui, que é o seguinte. Vocês estão vendo os 12 primeiros aí? Eu acho que não vai fugir muito disso. No máximo, o Mirassol vai
perdeu o gás aí, o Bragantino também. Mas vai terminar ali em 12º, no máximo o Mirassol chega em 13º, 14º, mas não passa disso também. O Bragantino tem muita gordura, vai terminar aqui em 10º também, em 9º lugar por ali. Pode até pegar um pré-Libertadores, né? Mas eu acho que não foge muito disso. Eu acho que esse desenho que está o campeonato atualmente já está muito bem desenhado. Eu não vejo nenhum time do Ceará para baixo aqui pegando o lugar de algum time do 12º lugar para frente. No máximo entra o Mirassol aqui em 13º, 14º, e aí, sei lá, entra um Grêmio em 12º, um Vitória em 12º, um Santos, no máximo isso daí. Mas acho que o desenho é isso aí mesmo, cara. Do São Paulo para frente, meio de tabela sul-americana, barra luta por Libertadores, pré-Libertadores. Do Ceará para baixo, briga forte para não cair. Ceará, Vitória, Santos, Vasco, Fortaleza, Juventude, Sport, todos esses aqui vão brigar para não cair. Menos o Sport que já tá rebaixado, não vai nem brigar. Aí eles vão enganar a gente, né? É foda. Mas é isso aí mesmo, cara. Então, é isso. Temos que vencer hoje. Aí a gente entra no G4, termina a rodada no G4 tranquilo e com jogos a menos ainda em relação a um bocado de gente aí. Então, cara, não tem desculpa. Hoje não tem picuinha, não tem desculpa. Tem que compensar a eliminação vexatória e vergonhosa para a América de Cali. E vocês têm a obrigação de vencer hoje. É o dever de casa. Sabe aquele dever de casa fácil que você recebe na escola? O professor te dá para você dizer quanto é um mais um? É o dever de casa do Bahia hoje. Então, cara, não tem desculpa. E se empatar ou perder, se perder então, meu amigo, eu vou chegar aqui esculhambando no pós-jogo. Se empatar, a mesma coisa. Vocês não podem empatar esse jogo hoje, não. Pelo amor de Deus. Vocês têm que vencer o Juventude. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível que o Juventude não pontuou contra ninguém vai pontuar contra a gente hoje fora de casa. Não é possível que um time que só venceu Ceará, Vitória e Sport no campeonato vai ganhar da gente na Fonte Nova, meu irmão. Não, peraí. Então, é isso, tá, galera? Então é isso. Depois eu trago o pós-jogo aqui do Bahia pra gente comentar sobre o que aconteceu no jogo em si. E é isso, tá? Então fica atento aí. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha aí. Fui, até o pós-jogo.